Bom dia, graça e paz a você que nos assiste via internet. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Betel, em Goiânia. Nós estamos aqui fazendo a transmissão ao vivo, se você está nos assistindo pelo Facebook. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo chamado Ser Igreja. E na aula 2, a aula de hoje, nós vamos falar sobre os propósitos bíblicos da igreja. Com certeza, queridos, todos nós podemos conceber uma série de ideias para que serve a igreja. Uma coisa que o ser humano mais tem é ideia. Eu acho que é bom para isso, eu acho que deve fazer aquilo, eu acho que deve fazer aquilo outro. Em que pese Deus, até certo ponto, permitir que usemos de criatividade nas coisas da igreja, isso está subordinado aos propósitos bíblicos. Aquilo que Deus pensou e planejou a igreja, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém? Você que nos assiste pela internet, se quiser acessar a literatura, acesse o nosso site da igreja, www.igrejabatistabethel.org. Você vai ver ali EBD, você clica ali, você vai ver EBD, Ser Igreja, aula 2, os propósitos bíblicos da igreja. Você pode ao vivo nos acompanhar com a literatura ali e acompanhar o estudo, as passagens bíblicas. A aula está toda prontinha ali para que você possa nos acompanhar. Amém, queridos? Vamos pegar um gancho da última aula que a gente fez. Nós definimos o que a palavra igreja significa, né? Naquela ocasião. E vimos que a palavra é usada secularmente no grego para definir uma expressão chamados para fora, que significava na época uma assembleia de cidadãos que eram chamados para fora da sua rotina normal, né? Lavar, passar, cozinhar, trabalhar, criar filhos, etc, etc, dos seus afazeres, para que pudessem se reunir com o objetivo de estudarem e deliberarem sobre assuntos de interesse da cidade. Então a pessoa deixa a sua realidade cotidiana e se foca no alvo, se foca no objetivo. No uso cristão, a palavra tem o sentido de uma assembleia de pessoas chamadas para fora de uma realidade que é a situação de perdição em função da condenação do pecado. Condição essa que todo ser humano nasce. A gente já nasce herdeiros do pecado de Adão e Eva, né? Já nasce morto espiritualmente, e Deus nos chama para fora dessa realidade de perdição. Pela sua graça nos salva, nos concede então a aplicação dos benefícios da cruz que Jesus Cristo conquistou e realizou, entregando a sua vida em nosso favor, para que possamos agora viver para os propósitos instituídos na sua palavra. Então nós somos tirados dessa realidade e nos ajuntamos para vivermos para Deus. Por que é importante a gente destacar os propósitos bíblicos? Como eu falei, a nossa mente ela imagina uma série de coisas e ela pode conceber infinitas coisas. Então a gente pode pensar que a igreja é bom para assistência social, que a igreja é bom para ajudar as pessoas, e nós temos inúmeros tipos de igreja hoje. Mas a pergunta é, quantas delas estão sendo fiéis ao propósito para o qual foram chamados? E onde que a gente encontra esse propósito? Né? Para ser igreja. Então, os propósitos nós vamos olhar naturalmente nas Escrituras, né? Wayne Grudem, que é um teólogo batista, ele valeu-se da teologia sistemática, não só ele como outros estudiosos da Bíblia Sagrada, para encontrar esses propósitos. Só para os irmãos entenderem como é que funciona a teologia sistemática. O estudioso ele pega um tema e ele fala assim, o que a Bíblia de capa a capa fala sobre o assunto? Então ele pesquisa em todos os livros da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, assuntos da igreja, como a gente está falando, normalmente vai se observar o que disse Jesus nos Evangelhos, as cartas paulinas,
vai olhar um todo, ele vai fazer uma pesquisa geral. O teólogo se dedica a isso, né? Ele tem esse objetivo. E aí, ele então sistematiza, por isso teologia sistemática. Então, ele organiza tudo que a Bíblia fala sobre o assunto, para facilitar o quê? A igreja entender o que Deus quer, a vontade de Deus sobre determinado assunto. Então, sobre tal tema, o que Deus quer? Deus quer isso e isso com base na sua palavra. A fonte de estudo, sempre, primeira e como autoridade, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é inspirada por Deus, portanto, inerrante, infalível, suficiente e autoridade sobre pastores e igrejas espalhadas na face da terra. Né? E isso nos dá segurança como igreja para que possamos viver segundo a vontade de Deus. Resumindo, isso é doutrina. O que é doutrina? Doutrina é uma pesquisa bíblica sobre determinado assunto e a gente constrói uma doutrina. Por exemplo, quando a gente fala em casamento e divórcio, qual que é a base para resolver isso? Doutrina. A gente vai pesquisar. Né? Ser igreja, como a gente está falando aqui, propósito da igreja, a gente tem que ver a questão doutrinária. Salvação. Como é que a gente sabe que a salvação é pela graça, por meio da fé? Doutrina. E doutrina, queridos, é uma coisa extremamente importante e, infelizmente, não em todas, mas em algumas igrejas relegadas, deixadas de lado. Tá? Bom, assim, dentro do estudo doutrinário, nós podemos entender os propósitos da igreja em termos de ministério com relação a 3 direções. Primeiro, a Deus. Claro, né? Naturalmente. Segundo, a nós mesmos, cristãos. Então, nós temos objetivos com Deus e temos objetivos entre nós, na nossa casa, na nossa família de fé. E temos também objetivos no mundo, porque a igreja não pode se fechar em si mesma. Né? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre esses 3 objetivos. Os irmãos que quiserem perguntar, participar, levanta a mão, faça uso da palavra normalmente, tá? Para a gente poder prosseguir com o nosso estudo e a participação dos irmãos, que é muito importante também. Ok, então, em primeiro lugar, a igreja existe para Deus. E o que ela faz? O que ela vive para Deus? O primeiro propósito, ou ministério, ou seja, serviço, servir, viver, é adorar, prestar culto. Falamos um pouquinho disso na lição passada. Né? O primeiro e mais importante objetivo dessa assembleia cristã, lembra da definição de igreja? Assembleia que é tirada para fora, né? Ela se reúne. Qual que é o primeiro e mais importante? É prestar cultos a Deus. E se você foi chamado para fora do sistema do mundo, a Bíblia diz que a sua vida agora tem um propósito de viver para Deus. Alguém abre, por favor, em Efésios capítulo 1, versículos 11 a 12. Levanta a mão quem for abrir. Tem 3 passagens bíblicas que eu vou pedir para os irmãos lerem. Quem pode ler para a gente Efésios 1, 11 a 12? Irmão Manuel. Agora eu preciso que outro irmão ou irmã abra Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem pode abrir? Levanta a sua mão e lê para a gente. Irmã Irene. E outro irmão ou irmã abre em Efésios capítulo 5 e ler dos versículos 15 até 20. Quem pode fazer essa leitura? Irmãos, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós vamos examinar as escrituras em 3 passagens que falam isso que eu estou falando para os irmãos com base na palavra do Senhor. Irmão Manuel, por favor, Efésios 1, 11 e 12. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Esse nós no plural refere-se à igreja, né?
E a igreja foi salva e destinada para quê? Para viver para a glória de Deus. Né? Então, essa predestinação que fala aí, qual que é o objetivo da igreja, para onde ela deve caminhar? Viver para a glória de Deus. Colossenses 3, 16, 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma pergunta, irmãos. Antes de Deus nos salvar, nós vivíamos assim? Nós vivíamos assim? Não, né? Antes de ouvirmos a mensagem do Evangelho, nós vivíamos dessa forma que a irmã Helene deu para a gente? Não. Como é que nós conseguimos viver assim hoje? Porque fomos chamados por Deus, chamados para fora da vida presa em pecado. Veja que as pessoas que não conhecem o Senhor, que ainda estão mortas espiritualmente, podem ser pessoas de gente boa. Quanta gente você conhece que é legal, gente boa, né? Você pode ter um bom relacionamento, etc. Mas o alvo dela não é isso aí. Por mais legal que ela seja, não é. Por quê? Porque apenas Deus pode operar esse milagre quando Ele nos chama para fora da vida do pecado, centrada em nós mesmos, no erro e etc., e nos faz viver agora para Deus. Nós saímos do centro de nós mesmos para vivermos centrados em Deus, segundo a Escritura Sagrada. Ok até aqui? Amém. Tá bom. Agora Efésios 5, de 15 a 20. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Até o 20. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Amém. Agora olha só, compara esse texto bíblico, em especial esse último que a gente leu, com a versão moderna da vida evangélica. Avalie o cenário evangélico de uma maneira geral. Né? Ali diz para a gente não viver, o texto que a gente leu, para não viver sem alvo, mas procurar a vontade de Deus. Procurar. Procurar o que Deus quer. Aonde que a gente procura, se não na mensagem de Deus? Né? A mensagem de Deus está aqui. Então, algumas pessoas dizem assim, eu sinto que Deus quer isso e aquilo. Ok, pode ser um direcionamento pessoal, não tem nenhum problema com isso. Entretanto, você precisa construir uma estrutura de vida, que é o discipulado cristão, baseado na mensagem que Deus enviou para o ser humano. Claro que tem coisa que é particular. Né? Por que o Heitor cursa veterinário, outro cursa administração, outro cursa contabilidade? Porque somos pessoas diferentes. Mas no que se refere à nossa vida espiritual, nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus, porque há uma estrutura central, um eixo, o que é chamado de núcleo duro, que não muda de pessoa para pessoa. Quer ver um exemplo? Todos são chamados para viver em santidade. Até o casamento, o cristão vive em castidade. Depois do casamento, ele usufrui da bênção da sexualidade dentro do casamento e não fora.
Quer ver um outro exemplo? É natural que o cristão, ele pode até ter timidez, dificuldade, mas ele queira compartilhar o evangelho com as outras pessoas. Ele pode até precisar ser capacitado e treinado para isso, né? Mas é natural. Então, há uma série de coisas que Deus já colocou no nosso coração e deixou a Bíblia como essa luz, essa fonte, para que nós possamos entender o que é ser igreja e não construirmos uma igreja segundo a nossa própria vontade, desejo, opinião, gosto pessoal. Essas coisas podem ser aplicadas a outras coisas. Por que o fundo da parede é marrom e não é preto? Porque é gosto pessoal. Por que o porco é de vidro e não de madeira? Porque é gosto pessoal, né? Isso daí não tem problema nenhum. Por que o horário do culto de algumas igrejas é 7 horas, outras 7h30, outras 6 horas? Porque se chegou a essa deliberação comum, né? Aí tem coisas que a gente vai deliberar sobre o assunto. Por que tem igreja que faz assembleia no domingo e outra no sábado? Deliberação comum. Tudo bem. Mas, vida espiritual, eu tenho que buscar, como nós lemos em Efésios. Você e eu temos agora a responsabilidade de buscar isso. E não criar, inventar, achar, etc. E onde que eu busco isso? Nas folhas desse livro que o Senhor deixou. A luz da vida dos cristãos. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Diz o Salmo 119. Então há algo que os cristãos precisam explorar. Mas é interessante que todas dessas coisas que são colocadas na Bíblia, que a gente vê, é como se fosse uma imunidade para a nossa vida, uma proteção para a nossa vida. Nossa vida física em tudo, né? Vida cristã, vida física. Porque a gente evita muitos sofrimentos se a gente segue esse tipo do que está escrito na Bíblia, né? Por exemplo, a respeito do casamento, né? Um exemplo. Como a pessoa sofre menos quando ela pega essa prática, né? Daquilo que está escrito. Como ela tende a sofrer, não só simplesmente uma gravidez, mas assim, ela tem muita coisa ali. A doença sexualmente transmissível, o emocional da pessoa que fica abalada, que ela já não é uma pessoa assim. Porque a gente lida com muitas pessoas assim, muitas jovens, a gente vê como que elas são abaladas. Mesmo assim, com essa prática que eles dizem ser, entre aspas, normal no mundo, mas mesmo as pessoas normais, assim, no mundo que não são evangélicas, quando caem nisso, elas tendem a sofrer muito emocionalmente. Elas ficam muito abaladas, as jovens. Principalmente porque não pensam nas consequências, né? Na hora, né? Pensa só no momento, né? E a palavra de Deus, quando nos orienta, ela nos orienta por um momento e por a consequência também. Exatamente, ela está nos protegendo. Se a gente segue, a gente tem uma vida bem alicerçada. Assim. E um coração regenerado, ele vai encontrar prazer nisso. Exatamente. Ele vai encontrar esse prazer, essa alegria, né? Ele vai entender que é uma segurança. Ele pode lutar contra o pecado, como o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, essa luta que ele tinha da antiga natureza e da nova. Mas ele entende que o melhor é a palavra de Deus. O Evangelho está falando ali. Você e eu podemos experimentar essas lutas, mas entender o que é certo a gente entende. Irmã Claudete. Até por isso ele escolhe para onde? Para o colo de Deus. Atrás de um crente para orar, para ele voltar tudo aquilo que ele fez errado, pedir perdão a Deus e tal. Então é por isso que a gente tem que estar preparado, né? Para na hora da aflição do outro lá, que está sem Deus e tudo, ele achar um colo para levar a palavra. Perfeito. Pessoas fazem um monte de coisa, mas no final quer Deus e procura os cristãos. Muito comum na minha família e na sua, quando surge um problema, o que as pessoas falam? Ore por nós. Ore lá na igreja, né? Ore pela situação tal, X, Y. E é isso mesmo. E ele não, outra coisa, pastor, ele não é crente, mas ele aponta aquele da família que é crente. Meu pai é crente, minha mãe é crente, e vai sempre mostrando que dentro do erro dele tem
também para trazê-la, ser um instrumento da graça de Deus para trazê-la para o reino da luz. Amém? Fabiana, pode fazer um favor para mim? Vê se está conectado direitinho o carregador do celular. Eu acho que, da minha visão aqui, ele está um pouquinho tortinho, não sei se está ligado. Ok. Estava ligado? Tava sim. Estava? Tá. Então tá. Bom. Pastor, Sim. em relação a esse primeiro item sobre adorar, ou louvar, né? Que é diferente um pouco adorar, a gente reconhecer que Deus é, né? E o que Ele faz na nossa vida. A igreja hoje, no nosso tempo, principalmente no nosso tempo que nós vivemos hoje, na verdade a igreja precisa aprender mais o que é adorar, o que é louvar, porque às vezes a gente vem para a igreja como igreja, que deveria ser o inverso, era prestar com toda, como a Bíblia diz, até dançar, saltitar aqui na igreja, né? Sentindo a presença do Senhor, a mão do Senhor, a bondade do Senhor, mas a gente fica só observando, né? Para ver onde que alguém vai errar, para a gente, opa! Fazer o xizinho, marcar. Infelizmente nós estamos vivendo nesse tempo, e às vezes a gente está deixando de adorar, de louvar a Deus com interesse do coração. Estou falando até eu mesmo, tem dia que a gente chega aqui, fica aqui, eu vim fazer aqui o quê? Né? Uhum. E sabe por que isso acontece, irmãos? Porque faltam as referências, o ensino. As nossas mentes ainda não estão transformadas ou instruídas o suficiente para poder viver isso. Ou elas estão embotadas com conhecimentos religiosos, antigos, né? Com religiosidade. E existem dois grandes venenos na igreja: o fanatismo e a religiosidade. Né? E nós, igrejas históricas, o nosso maior risco de veneno é ser formal e religioso. Então a gente tem que cuidar com isso daí. O irmão concluiu a fala? Concluir. Eu acho que se a gente tentar, se a gente mudasse um pouquinho isso, sem vamos dizer, o fanatismo, aquele Arroba emocional. sem aquilo, Mas liberdade, né? Liberdade espiritual. Exatamente, liberdade espiritual para você poder louvar, para você poder adorar, e com certeza a igreja ia ser muito mais edificada a partir de mim, a partir de cada um de nós, tudo de dentro para fora, no sentido de não para mostrar para as pessoas, mas porque nós somos feitos para o louvor e adoração do nosso Deus. E fora disso, não é louvor, não é adoração. Verdade. Sabe que, embora o cachorro seja muito bom para passar as letras, às vezes ele atrapalha um pouquinho, né? Porque a gente acha que o louvar é ficar em pé e ler a letra e cantar, né? Embora isso também, se for de coração, é louvor, mas não precisa ser só isso, o louvor, né? E vou pedir para você voltar um pouquinho, por favor. Mais um pouquinho. Aí, deixa aí que a gente já vai entrar naqueles outros slides ali. Obrigado. Bom, queridos, o que a gente percebe hoje no mundo evangélico é uma lacuna entre o que as pessoas creem, professam, e entre o que elas vivem. Existe uma distância. Eu creio, eu digo que é certo, mas eu não vivo. E isso, essa lacuna, ela tem se tornado cada vez maior. A impressão que dá é quando a pessoa sai do pátio da igreja, cruza o portão, tem uma borracha assim que apaga tudo, e ela vai viver do jeito dela. Né? Um apagador. E isso é o quê? É a ideia da religiosidade. A pessoa acha que ela veio ao templo, ela cumpriu uma tarefa religiosa, ela pode riscar da listinha, e agora ela tem que viver a vida do jeito dela, como ela aprendeu a viver, seja certo ou errado. Né?
bagunça, né? As pessoas viviam de um jeito. Aí olha que interessante, clamavam a Deus. Deus levantava um juiz, que ia liderar o povo, e aí Deus ajudava o povo. Daqui a pouquinho o povo desandava. É o momento da Bíblia que você vê mais claro altos e baixos dos seres humanos, se afastando da palavra e se aproximando da palavra, se afastando da palavra e se aproximando da palavra. E olha que interessante, Deus ele respondia por misericórdia. Quando ele clamava, quando as pessoas clamavam, Deus vinha em socorro. E aí daqui a pouquinho elas se afastavam. A questão é, nós não podemos viver nesse ping-pong constantemente, né? Ah, Deus está comigo, Deus me ajuda, eu clamei, Deus me ajudou. Sim, porque Deus é misericordioso. A misericórdia do Senhor não tem fim. Foi o que disse Jeremias. A misericórdia do Senhor se renova. Mas isso não é o melhor para mim e para você. Deus não quer que a gente viva só pela misericórdia. Deus quer que a gente viva pela graça, viva bem, viva seguro, como a irmã Eliane falou. E a igreja ela precisa se portar dessa forma, né? Então, não adianta, não, eu creio. Tá, crê. E o que você vive em função do que você crê? O que você renuncia e escolhe em função do que você professa? A igreja precisa refletir sobre isso. Porque nós estamos em dias hoje que cada um quer inventar uma vida cristã para si. Cada um quer viver uma vida evangélica, gosta do seu jeito. E o que normatiza isso, irmãos, não é pastor, não é líder, não é diácono. Não é isso. O que normatiza isso é a palavra de Deus. Você e eu temos que conhecer, entender e viver. Pedindo ajuda e graça de Deus. Então, um dos maiores versículos bíblicos da Bíblia do diabo é eu acho. Eu acho que. Eu acho que. Na minha opinião é. Né? Você e eu podemos ter opinião sobre um monte de coisas. A gente pode divergir sobre política, futebol, carro. Mas sobre a palavra de Deus, todos nós temos que procurar buscar a vontade dele com humildade. Aliás, nós nos aproximamos da Bíblia com humildade. Você vai ler a Bíblia, é um momento de humildade. O momento da leitura da Bíblia é um momento de humildade, de contrição, de gratidão ao Senhor, na expectativa de que aquela mensagem enche o teu coração, preencha a tua alma, alimente e te direcione. Mas que não acabe ali, a hora que você fecha a Bíblia, a hora que você sai do culto. Essa lacuna que os cristãos vivem é incrível. O devocional foi uma bênção, o culto foi uma bênção, eu saí do perímetro de igreja e de Bíblia, eu volto para cá. Quando deveria ser o quê? Uma progressão aos poucos, que eu ia deixando essa prática. No início isso é normal, porque a pessoa ainda não está edificada, né? Enraizada. Então, nós precisamos, irmãos, o que a Bíblia diz em Romanos 12. Vamos abrir ali em Romanos 12, versículos 1 e 2. Quem pode ler para a gente? Romanos 12, 1 e 2. Irmão. 12, 1 e 2, né? 12, 1 e 2. A nova vida está aqui. Rogo-vos, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Então, essa prática da lacuna entre o que eu creio e o que eu vivo, ela é aceita pelos homens, mas não por Deus.
discípulos. Uma comunidade que existe para nós nos animarmos, apoiarmos uns aos outros, a sermos menos de nós e termos mais Cristo dentro de nós. A igreja não existe para entreter. E o que nós vemos hoje são programações de muitas igrejas para entretenimento. A igreja existe para comunhão espiritual em amor. E nós irmos alcançando um a um pessoas para ir se juntando a esse organismo vivo que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, eu quero olhar aqui agora, junto com os irmãos, aí eu vou pedir para a irmã passar os slides, por favor, alguns documentos confessionais de nós batistas sobre o culto a Deus ou sobre a adoração. Adoração é culto, culto é adoração. A gente está falando da mesma coisa. Tá? Pastor, por que esses documentos são importantes? Eles nos ajudam, em Romanos 12, de renovar a nossa mente, de entender melhor a palavra de Deus. O documento, que é esse livrinho aqui, ele está subordinado à Bíblia e aponta para ela e serve a ela. Né? Esses são documentos confessionais que nos ajudam a ter norte. E as igrejas precisam conhecer a sua confessionalidade, ou seja, o que a gente confessa acerca da Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, todo mundo usa. O católico, o espírito, o protestante, ou o macumbeiro, todo mundo usa. Você pode pegar um versículo isolado aqui e pregar o que você quiser. Você pegar um versículo isolado aqui, você faz a festa. O diabo usou a Bíblia com Jesus em Mateus capítulo 4. Satanás usa a Bíblia. Então a gente precisa de um conjunto geral de orientações que nos ajude a definir a nossa fé. E cada grupo cristão ao longo da história foi escrevendo a sua profissão de fé. Né? Então nós temos as confissões históricas, como a de Westminster, que é adotada pelos presbiterianos, por exemplo. Nós temos várias outras. Nós batistas temos algumas. Nós temos a confissão de fé de 1689, usada por Charles Spurgeon. Nós temos a confissão de fé de New Hampshire, que ela foi usada pela Convenção Batista Brasileira na fundação. Originalmente a CBV professa a fé batista ali declarada. E hoje nós temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o Pacto Batista e os princípios batistas, que nós vamos citar ao longo desse estudo, para que a gente tenha uma identidade do nosso estudo, nossa, batista, né? Que é bíblica. O bom da doutrina batista é que ela é bem bíblica. Qualquer grupo cristão pode aproveitar. E depois, a ideia é que a gente possa estudar os próprios documentos aqui, à luz da palavra de Deus. Para que a gente entenda o que é ser igreja, ok, a gente está indo aqui na Bíblia e citando, mas depois o que é ser batista? A gente vai ter também esse momento de aprofundar isso daí, de estudar a nossa EBD. Ok? Então, olha só, sobre culto, pode passar, irmã. Um dos documentos chama-se a filosofia da CBB, que está nesse livro aqui. Os irmãos que tiverem desejo de adquirir, fala comigo para a gente poder comprar e entregar para vocês. No item 4.9 diz assim: a primeira atividade da igreja é o culto, que deve estar no centro de tudo que a igreja faz, e é a mola principal de toda a sua atividade. Pastor, o que é o mais importante na igreja? É o culto a Deus, é o culto ao Senhor, né? A vida toda e a organização de uma igreja, e aí veja, vida e organização, vida, vivência, comunhão, espiritualidade, organismo primeiro, e a organização depois, de uma igreja devem emergir do culto, visto ser a igreja fundamentalmente um corpo que cultua. O culto deve ser também a inspiração de tudo que a igreja faz como igreja. Então a questão é, como está o nosso culto? Quando eu digo como está o nosso culto, eu não estou falando só do louvor, do telão, do ar-condicionado, do banco, como está o seu coração para cultuar.
Como está o culto que você presta a Deus? A ideia aqui é essa, né? Você se prepara para o culto? Lembra antigamente que as pessoas chegavam, dobravam os joelhos e oravam antes do culto? Isso é lindo. A gente não vê mais. A gente entra e fala. Aí o irmão às vezes passa um papel para um negócio, combina o ministério do outro. Não é que isso está errado. Mas você se prepara em casa para o culto? Você, quando no domingo você ora a Deus, falando, Senhor, eu vou te cultuar junto com os irmãos, com a igreja para onde o Senhor me chamou para fazer parte? Ou você sai apressado no horário do culto, chega, estaciona o carro rapidinho, tudo bem? É o boletim, não sei o quê. E o Senhor, ainda que a figueira. Ou você prepara o teu coração para isso? Isso a igreja, a organização não tem como fazer. O pastor não tem como. O pastor pode ensinar isso, mas fazer por você é impossível. Queridos, ser igreja é muito mais e é diferente do que a gente vê na televisão hoje. Onde as pessoas vão para receber. Tem pastor que fala, levanta a sua mão para receber. Já viu isso na televisão? Receba aí onde você está, levanta a mão para você receber. Não, você vem no culto para doar, para se entregar a Deus. Claro que Deus abençoa, isso daí não precisa nem discutir. Deus é um Deus abençoador, bom, maravilhoso e etc. Mas você precisa Tem até 0800, diz que 0800 porque o milagre vai acontecer. 0800 tem um número lá no telefone lá. 0800 milagre? Eu não sabia disso não. Aí é a questão, né? Deus é obrigado a operar na ligação. Então, queridos, e em dias hoje, irmãos, de tanta heresia, é necessário que os pastores advirtam em suas igrejas e as igrejas estudem a palavra de Deus. Pastor dá trabalho, mas é necessário e é mais seguro, como disse a irmã Diana. Igreja não é momento de você vir, eu quero ter assim um bálsamo emocional. Isso vai acontecer, Deus vai abençoar suas emoções como consequência. Mas é o momento de um culto racional. Racional não é frio. Racional é o seguinte, eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou entendendo que eu saí de casa sabendo o que eu vou fazer na igreja. Eu entendo o que eu estou vivendo lá naquela comunidade, o propósito para que eu estou lá. Em primeiro lugar, para prestar culto. Por isso que na aula passada eu falei assim, vão ser chamados para fora. Muita gente usa essa expressão para dizer que é para evangelizar, né? A igreja sai de 4 paredes para evangelizar. Na definição da palavra igreja, não é isso. Claro que a igreja deve sair e é chamada para fora das 4 paredes para evangelizar. Mas não é a pedra fundamental. Fundamentalmente, você cultuar. Então a gente tem que dar mais valor ao culto. Sabe? Com formalidade, pastor, não, com liberdade, como o irmão Assis falou. Nem com fanatismo e nem com formalidade. É uma coisa assim que parece que Deus é uma estátua de madeira, assim, e você também é uma estátua de madeira, né? Então, é difícil achar o equilíbrio, né? É uma coisa difícil, né? Principalmente quando nós oscilamos, às vezes, entre apatia e euforia, né? Mas se você entender, venha cultuar da forma que você está triste, alegre, com problemas ou não. E a gente fala, hoje eu não vou na igreja porque eu briguei com a minha mulher, com o marido, com o filho, com o patrão, com o vizinho. Aí é que você tem que vir. Para que você possa ressignificar de novo a tua vida. E falar assim, eu vivo na glória de Deus. Né? E a gente não vai aprofundar tanto sobre culto, a gente pode ter depois um estudo sobre isso, mas a gente vai falar algumas prerrogativas aqui sobre o culto a Deus. Prosseguimos? A igreja que cultua a Deus conforme a sua vontade realiza todos os seus programas. Aí sim, o evangelismo, as missões, a educação cristã, né? A beneficência, isso é a ação social, tudo como culto, visto que são serviços prestados ao Deus a quem ama e serve. Aí você cultua. Então, quando você sai para evangelizar, você entende que isso também é adorar a Deus. Você está fazendo isso como forma de culto a Deus. Né? Quando você ensina, você está fazendo isso para a glória de Deus.
Pode passar. Assim como o culto é vital para a igreja, o é também para o crente, que foi chamado para adorar a Deus, cultuando com a sua vida dons e bens. É uma vida totalmente diferente do mundo, absolutamente diferente do mundo. Cultuar é pensar em Deus e conversar com Ele, é proclamar as boas novas de Deus e ministrar ao mundo faminto e ferido o nome de Cristo. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa, irmãos. Ministrar para o faminto e ferido, eu preciso estar alimentado e sarado. Ok? Senão o que eu vou dar para as pessoas? Eu vou entregar também aqui feridas e fome para ela? Sim, irmã Leila. Eu acho que às vezes não precisa nem de muitas palavras. Quando você precisa ajudar alguém, aliás, que alguém precisa talvez da sua ajuda. Mas se você tiver em paz, em amor, em conexão com Deus, tipo assim, igual aí o pastor leu aí, né? O tempo todo, se você aproximar de alguém que precisa e ela vir falar com você, você não precisa falar muita coisa. O seu olhar transmite paz, amor, e a pessoa sente bem, entendeu? Eu mesmo já tive experiência, teve casos assim de eu não saber o que falar, não tem muitas palavras, mas em silêncio, assim, eu pedindo sabedoria a Deus, e eu pude transmitir algo de bom, sabe? Eu senti. Então, eu penso que às vezes você não precisa falar, igual o pastor falou, até mesmo sair com aquela intenção. Às vezes você sai na rua com outra intenção e depara com alguém, né? Seja um hospital, e você pode transmitir aquilo naquele momento. Então, por isso que é importante você estar o tempo todo comunhão com Deus. Cultuando a vida, ser um culto. Perfeito, irmã Leila. Exatamente isso. E aí, a nossa ministração para as pessoas vai ser uma consequência do que eu vivo. Ou seja, ministrar a outros é um transbordar. A irmã Leila tem bem isso. É natural. Me aproximo. Às vezes eu não sei o que falar, mas a minha vida vai poder influenciar aquela pessoa. O meu olhar, uma conversa, um toque, uma oração, uma citação bíblica. Deus naturalmente flui isso pelo poder do seu Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é para cumprir o propósito de Deus, não para voar no meio da igreja, do templo e etc. Pastor, Concluiu, irmão? Só um minutinho, querido. Pode falar, que o irmão tinha pedido a palavra antes. Pastor, eu vi, não sei se foi no Pão Diário, no dia 18, uma igreja que colocou no seu convite, convidando todas as pessoas para vir à igreja, né? Bêbado, prostituta, N pessoas, com diversas situações. Agora, dentro dessa palavra que o senhor falou, nós estamos preparados para receber essas pessoas na igreja? Ô, meu irmão, você tocou agora num ponto. Você pegou o canal do dente. Você pegou no ponto nevrálgico, né? Então, irmão, a gente nunca pode dizer que a igreja inteira está preparada para isso, porque cada um está num nível de santificação diferente, né? Algumas pessoas na igreja sim, outras não. Eu acredito que a maioria não está. Para essa situação que você está falando, a maioria não está. Né? Então, como é que a gente chega lá? Estudando a palavra de Deus, se preparando para isso. Não tem outro caminho. É a palavra que vai nos guiar, nos nortear. Mas isso tem que ser uma consequência, de eu estar cheio dessa palavra como vida, os rios de água viva que Jesus disse que fluiriam, que até o meu olhar mostra isso, como a irmã Leila falou, e como consequência, então, eu faço. A questão é a seguinte, irmão, se a gente imaginar uma árvore, as raízes são o quê? A fé, a oração, a palavra de Deus, a busca espiritual que nós temos aqui em Efésios. Essa é a raiz. O tronco que dá a sustentação é a igreja, é
o estudo, como a gente está falando aqui, é a comunhão, participar dos cultos. E aí, nós vamos ter como fruto isso que o irmão está falando. Conseguir lidar com as pessoas que precisam e as pessoas que são muito difíceis, com situações muito difíceis. Mas nós queremos colher o fruto sem plantar a árvore. Então, os cristãos, queridos, eles precisam redirecionar toda a sua vida para a glória de Deus, se encherem de Deus e passarem isso para o mundo. Só que na correria, a gente só cumpre programas e vive uma religiosidade. Né? Eu lembro que uma vez, eu conversava com um irmão de outra igreja que eu pastoreava, e ele tinha muito ciúme da mulher dele. Era uma moça jovem, bonita, ele era muito ciumento. E a gente estava trabalhando na evangelização. Eu falei assim, bom, você está preparado para entrar uma pessoa aqui no templo, enquanto ela ainda é madura e tal, você de repente pegar a pessoa olhando a esposa de cima a baixo? Você está preparado a enfrentar essa situação? Ah, pastor, eu não vou gostar. Não, eu ia lá falar, não sei o que. Aí, né? Está errado o que ele está fazendo? Tá, mas ele ainda não tem condições de lidar com isso. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar como normal, não, irmãos. Eu estou falando de estar preparado, que é o que o irmão falou ali. Ok? Estou dizendo que isso é normal, porque a gente deve aceitar. Que não, isso é errado, isso é lascívio, isso é pecado, isso é cobiça. Jesus disse que se a gente olhar para alguém com intenção impura, já adulterou. Eu estou falando de uma pessoa dessa, que o irmão disse que vem do mundo, carregada de pecado. Primeiro dia de culto, ela não vai conseguir da hora para outra. Por isso que é muito importante quem ministra, principalmente moças, estar com roupas decentes. E não só quando ministra, a vida inteira. Uma das coisas mais feias que a gente vê. Acho que o meu acabou. Você consegue para mim a pilha, por favor? Uma das coisas mais feias que a gente vê nessa época de férias é aquele desfile de foto de biquíni no Instagram das moças da igreja. Não tem coisa mais feia e vulgar. O próprio mundo, irmão, se você acessar, eu gosto muito de pesquisar sobre o mundo, o YouTube é um lugar excelente, ele tem vídeo para tudo hoje, né? Tem especialista em tudo hoje, né? E há um movimento hoje contra o feminismo, chamado Nova Masculinidade, masculinismo, etc. E eu tenho pesquisado sobre isso. E muitos homens do mundo estão criticando mulheres do mundo pelo desfile de roupas na timeline do Instagram e do Facebook ou de qualquer rede social. Nós estamos falando de mundo. Homens que deveriam estar babando, cobiçando no mundo, estou falando homens do mundo, ok? Estão criticando o desfile, a vaidade, a carência que as mulheres estão expressando. E eu fico muito triste quando eu vejo irmãs em Cristo fazendo esse desfile. Uma coisa é você estar com a tua família, tirar uma foto, aparecer. Isso pode acontecer, é normal. A gente está na praia, você não vai de ficar de gravata, você não vai de anabo, de vestido, essas coisas assim. Outra coisa é você fazer série de fotos com sequências do lado da paisagem e ficar postando isso tudo. Vocês entendem a diferença? Porque normalmente a pessoa vai para o extremo e ela fala assim, não, mas isso, pai, eu estou na praia, é uma coisa normal, eu estou com a minha família. Tá bom, pode acontecer mesmo. Realmente pode acontecer. Outra coisa é quando se faz um book. Quando a minha irmã, acabou a pilha? Acabou tudo? Pega, por favor, o relógio do gabinete. No relógio do gabinete tem uma pilha. É, uma pilha AA. Tem aí? Não, isso que é uma secretária. Não, isso que é uma secretária preparada, né? Gente do céu. Tem que pôr para carregar depois. Fabiana, você tem 1 quilo de picanha aí pra gente fazer um churrasco? Na bolsa. Gente, bolsa de mulher tem tudo. Obrigado. Ó. Quem queria falar que levantou a mão? Irmão Assis, pode falar. Com relação ao culto, eu acho que nós, a igreja, está perdendo o sentido, que é um culto a Deus,
somos unidos. Só que no culto, aí eu posso ter um culto meu particular lá com Deus, mas a Bíblia fala do culto conjunto da igreja. E isso não tem sido, eu não estou falando do líder, do pastor, estou falando de nós mesmos como igreja, que estamos perdendo esse sentido, para sermos fortalecidos, no sentido de que fortalecidos, seja um grupo pequeno ou seja um grupo grande, e estejamos preparados, né, para sair, como o irmão falou, ou para ir atrás daqueles que estão sendo chamados para vir, para que ouça a palavra de Deus. E a realidade nós estamos assim meio que perdidos, né, diante dessa situação que o mundo está nos apresentando, de pessoas doentes, né, às vezes está dentro da igreja mesmo, pessoas de fora que são drogadas, que são prostitutas, que são assassinos, que são uma série de coisas que efetivamente uma grande parte da igreja não está preparada. E pegando um pouquinho o gancho aqui da irmã Leida, é muito bom o que ela disse, porém nós temos que ter muito cuidado no sentido de que eu, como igreja, falo, não, eu sou assim, eu sou bonzinho, e aí o que acontece? Onde eu estiver, eu estou fazendo, eu esqueço do conjunto. Nós precisamos estar no corpo, né? No corpo, senão, de repente, lá fora, mesmo eu sendo bonzinho como crente, de repente eu estou me perdendo como ovelha também. Estou falando que no caso da irmã. A gente tem que ter muito esse cuidado, porque existe hoje mais de 11 milhões de desigrejados que acham, né, que podem fazer e que são igreja normalmente e não é, segundo a Bíblia. Verdade, verdade. E aí, queridos, lembra da definição da palavra igreja. É uma assembleia, são várias pessoas juntas, né? No mundo eu sou um crente, um discípulo, um seguidor. Mas igreja eu só sou com irmãos. Não existe eu-igreja. Eu-igreja, não tem isso. E eu preciso dessa experiência coletiva. Deus assim definiu que fosse. A experiência coletiva é espiritual. Espiritual. Só quero fazer um adendo aqui. Eu falei das moças do Instagram, mas tem muito rapaz também que se exibe e aparece. Eu não estou... Senão daqui a pouquinho vão dizer que eu sou machista, oduísta e shintoísta e sei lá o que dizer que eu sou. Tem muitos rapazes também cristãos que ficam modelando, né? E isso é feio, queridos, tá? Isso é feio. Quando a minha irmã tinha 15 anos, nós temos a mesma idade, eu com 42, falei a idade da minha irmã. Mas ela não se importa. Era comum na época, as moças da época, quando tinha 15 anos, fazer um book. Não sei ideia. Elas tiravam um monte de foto produzida. Ainda tem isso? Tem. Produzido, bonita. Aí meu pai levou ela lá no estúdio, organizou e tal. E ela tinha o book dela. E era até uma coisa mais decente, né? Uns anos atrás era mais decente. Mas só que hoje é um book da sensualidade online. Né? Então, é jovem. Mas não é só jovem. Ou não é e está fechado para a eternidade, ou é também fechado para a eternidade, ou não está prestando esse culto como algo constante na sua vida. Pratica a religiosidade no templo e depois no dia a dia não o faz. Né? Quero terminar a leitura aqui. Nosso tempo voou, né? A gente nem conseguiu falar ainda dos outros assuntos, mas a gente vai. Né? Voou, né, minha irmã? Foi rápido. Isso porque a irmã nem tocou o sinal. Eu vou tocar, né? Já está chegando no final? Tá bom. Tá certo. Vamos ver onde a gente está? Pode passar, irmã. Não, volta um pouquinho, que eu acho que eu não terminei de ler aqui. Ao mundo faminto e ferido o nome de Cristo. Adorar é desfrutar do mundo de Deus com gratidão, visto que Ele o fez para nós. Para o cristão, cada ato da vida é um ato de adoração, culto, quando é feito com um amor que corresponde ao amor do
Então, inclusive fala da criação, né? Tem crente às vezes tem medo de viajar, passear, ir para cachoeira, ir para praia, mas Deus fez isso para a gente, tá? Deus fez isso para a gente desfrutar. Então, tirar férias não é errado nem pecado. Se você tiver condições, desfrute disso. Na medida que Deus te der, como uma experiência em Deus, uma experiência de culto também, né? Então, Eclesiastes diz, inclusive, que se a pessoa não desfruta do fruto do seu trabalho, às vezes um aborto é melhor do que ele. Ou seja, não adianta só você trabalhar e acumular, você tem que desfrutar um pouco daquilo também. Você só não pode se endividar e viver também para isso. Então, a pessoa, a vida dela é viagem, tudo dela é passear. Aí, existe até uma síndrome, eu estava vendo na internet, existe uma síndrome, esqueci o nome agora, que é de viagem. A pessoa gosta de viajar. Uma síndrome psicológica. É um exagero, né? A pessoa vive isso como centro da vida dela. Mas a criação é para ser desfrutada. Deus criou para o ser humano. Então, você passear no parque, admirar as belezas. Às vezes o mundo desfruta mais que o crente. O crente fica com medo de desfrutar disso. Não, pega a sua família, casal, desfrute daquilo que Deus fez. Isso também é culto. Desfrutar a vida, desfrutar daquilo que Deus fez como culto, ou seja, com santidade, também é algo que os cristãos têm que fazer, uma experiência necessária para nós. Fale, meu irmão, você queria falar alguma coisa? Você pediu a palavra? Não, você tentou lá atrás. Não? Eu vi que o irmão tinha levantado a mão. Tá certo. Pode passar. Aí nós temos aí os princípios batistas que também falam do culto. O culto é com a natureza de Deus na sua santidade. Uma experiência, portanto, de adoração e confissão que se expressa com autoridade. Falamos na semana passada. Para o culto ser coerente com a natureza de Deus, eu preciso conhecer essa natureza, como no capítulo 12, para que eu possa viver essa coerência. Como é a natureza de Deus para que haja coerência? Eu preciso estudar sobre Deus com base nas Escrituras. Pode passar? O culto não é mera forma e ritual, mas uma experiência com o Deus vivo, através da meditação e da entrega pessoal. Não é simplesmente um serviço religioso, mas comunhão com Deus na realidade do louvor, na sinceridade do amor e na beleza da santidade. Está falando de algo bem assim, humilde, quebrantado diante do Senhor. O culto torna-se significativo quando se combinam com reverência e ordem a inspiração da presença de Deus, a proclamação do Evangelho e a liberdade e atuação do Espírito que o irmão Assis comentou. Essa liberdade. Então, você pode levantar a mão e adorar, você pode chorar, desde que seja algo livre, não forçado. E tem gente que acha que se for no culto e não chorar, não cultuou. Se for livre, levante a sua mão, entregue-se a Deus, chore, quebre. Os irmãos vão ver. Mas eles deveriam, alguns deveriam estar dando essa liberdade, estão reprimindo também, né? Então a gente tem que ter essa liberdade. O resultado de tal culto será uma consciência mais profunda da santidade, majestade e graça de Deus, maior devoção e mais completa dedicação à vontade de Deus. Irmãos, tem mais material, mas eu destaquei esses aqui. É isso que os batistas creem sobre culto. Né? Nós precisamos exercer. Volta um pouquinho o slide ali, irmão, por favor. Reverência e ordem. A liberdade não significa bagunça. Né? 1 Coríntios 14, 40. O culto deve ter ordem e decência. Ordem e decência é necessariamente a ordem do culto que está aqui, embora faça parte. Mas não necessariamente seja só isso. Então você tem que ter reverência a Deus, mas liberdade. É o equilíbrio que a gente falou. Nem o fanatismo e nem a religiosidade. Né? Ou seja, nem extrapolar para a emoção e nem extrapolar para a razão fria. Né? E aí tem o resultado. Ou seja, isso vai transbordar a minha vida, como disse a irmã Neida. Até um olhar vai dar para as pessoas esse entendimento. Vocês estão vendo o papel fundamental do culto na vida do cristão. Como é importante
importante cultuar ao Senhor. Como é importante mudar a mente e renovar a mente sobre isso. Bom, queria falar alguma coisa? Pastor, eu queria só, sempre uma dúvida, né? A questão dos batistas e dos anabatistas, né? Porque parece que existe uma ligação ou não existe. Porque parece que a Igreja Batista Brasileira, ela veio dos Estados Unidos para cá, é isso? Isso. A Convenção Batista Brasileira, as igrejas da Convenção Batista Brasileira, elas são fruto do trabalho da Junta de Richmond da Convenção Batista do Sul. Né? Então, se você for no acampado, por exemplo, nosso acampamento batista, tem a placa lá de doação dos irmãos, do patrimônio, etc. Eles que investiram pesadamente no trabalho batista aqui no Brasil. Com relação aos anabatistas, a gente pode um dia ter um estudo sobre a história da igreja, que é muito interessante também, que estudar a história da igreja, mas são dois grupos diferentes. Os anabatistas, eles tinham um perfil mais reacionário e etc. Né? Eles partiam mais para uma, vamos dizer assim, entre aspas, não estou dizendo que são todos não, porque a gente tem cortes ali entre o grupo anabatista, mas quase uma anarquia, uma oposição ao governo, né, uma rebeldia, etc. E os batistas, eles têm a liberdade congregacional, a independência da igreja local, mas tem uma participação civil normal, separando a igreja e Estado, mas respeitando a esfera do Estado também, desde que o Estado não se interrompa nas questões bíblicas. Né? Em primeiro lugar, nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Mas a Bíblia também fala que temos que respeitar as autoridades. Então, os batistas, eles têm um equilíbrio maior nisso. Tá? Historicamente, só para a gente encerrar aqui, então, não é uma aula de história da igreja, a gente pode ver isso futuramente, os batistas surgiram no século XVII, historicamente falando. Tem gente que diz que os primeiros batistas foram batizados por João Batista, ou por João não. Mas, historicamente, se a gente for voltar em registros históricos, é no século XVII. E desde o início nós temos sempre duas divisões entre os batistas, basicamente de teologia calvinista e teologia arminiana. Né? A Convenção Batista Brasileira, originalmente, ela é de uma teologia calvinista moderada. Originalmente, que é a nossa confissão de fé de New Hampshire. Depois foi feita outra confissão de fé que ela abarca os dois grupos. Ela ficou aberta para que os dois grupos pudessem participar. Né? Isso tornou um pouco perigoso, porque hoje cada um vai criando de um jeito. Então, um dia me perguntaram, numa outra igreja que eu pastoreava, no final do culto, tinha irmãos visitando de uma outra igreja evangélica, metodistas, vieram conversar e tal, estavam só visitando mesmo. Pastor, os batistas são calvinistas ou arminianos? A minha resposta foi, depende do pastor e da igreja. Infelizmente, né? Então, a Convenção Batista do Sul, que plantou aqui, ela adota essa posição calvinista mais moderada. Não é extremista, esse tipo de coisa que a gente vê. Mas ela entende a soberania de Deus acima de todas as coisas, né? Inclusive sobre a história da salvação da humanidade. Hoje a gente abriu um pouco, então o negócio bagunçado, já tem até batista neopentecostal, já tem os trem esquisito, e nós precisamos urgentemente voltar às nossas origens para que sejamos uma igreja saudável, para que até no olhar, como disse a irmã Leite, as pessoas percebam Cristo em nós. Fale, mesmo. Eu fui à convenção agora, essa última, né? E o motorista lá que foi me levar no hotel falou assim, olha, eu não sou batista, mas eu emociono demais, porque o Café Filho, que foi presidente do Brasil, né, fundou a primeira igreja batista lá do Rio Grande do Norte. Eu queria saber se isso era verdade. Não sei dizer. Aí a gente tem que ir nos anais da Assembleia aí, da Assembleia da Convenção, né, nas atas, e ver se existe esse histórico aí. Não sei dizer se o Café Filho fundou alguma igreja batista. Pastor, só para encerrar aqui, Fale, a igreja batista lá no Jardim Olímpico, onde eu moro, os americanos que fizeram. Sim. Em 3 meses que fizeram lá. E eles que vieram botaram a mão na massa e fizeram. Vila Vila Galvão
aquele templo foi construído pelos americanos. Né? Você vê que existe um padrão, existem muitos templos, a Joerp, inclusive, ela investia muito nisso também. Eles vinham, tal, faziam um mutirão, e montavam, o banco eles montavam, e a madeira eles faziam. É um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. Querido, nós temos uma herança bíblica e histórica maravilhosa. Nós precisamos resgatar essas coisas e voltar a entrar nos trilhos. Para isso a gente precisa ir à palavra do Senhor, resgatar doutrinas, não como algo ruim, mofado, como se fossem regras da BNT chatas, mas como trilhos bíblicos de uma vida cristã, de uma vida discipular. Amém, meus queridos? Só esclarecendo aqui, Sim. eu não vi ainda que você fundou, mas que ele era que é o filho de presbítero da Igreja Presbiteriana, foi o único particular e o primeiro protestante a ocupar a presidência da República do Brasil, Café Filho. Ó, e viva a internet, né? Na hora a gente já pega aí, né? Mas se alguém quiser fazer uma lição de casa e pesquisar sobre o Café Filho, ver se ele fundou a igreja, na próxima aula traga aí informação pra gente. Né? A nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja aplicada. A gente fala de vários problemas, mas graças a Deus a nossa igreja, como toda precisa melhorar, mas a gente, pela misericórdia e graça de Deus, tem buscado essa direção e Deus tem nos abençoado. Nós só temos a agradecer, queridos. Nós só temos a agradecer. Amém? Alguém quer fazer algum comentário final, alguma dúvida, algum acréscimo, alguma contribuição? Fique à vontade. É isso? Então, ó, passa o slide, por favor, irmã. Nós falamos aqui, ó, sobre adoração, sobre culto. Nós não tratamos de forma completa, teológica, sobre culto, mas nós falamos de alguns nortes bíblicos e confessionais nossos sobre culto. Aí, então, nós vamos falar na próxima aula sobre a edificação dos cristãos, né? E, dando tempo também sobre o mundo, nosso papel de evangelização e exercer misericórdia, ajudar, ação social e o que mais seja importante para fazer. Amém? Então vamos orar esse ano. Eu convido a Lorena, por favor, a fazer essa oração, nos dirigindo a Deus e pedindo, inclusive, a Deus que nos ajude a aplicar. Amém. Amém. Glória a Deus. Comentário aqui com os irmãos, algumas pessoas comentando aqui na internet. O Gilson Sobral diz que tentou assistir, mas o áudio estava baixo. Gilson, a gente está tentando trabalhar nisso. Eu até fiz um teste esses dias com a mesa de som para ligar no celular. A gente pede um pouquinho de paciência para ir melhorando aí o nosso trabalho. Tá? A Dani manda um abraço aqui, a Daniela, esposa do Rafael, meus amigos também, algumas pessoas online aqui. Se você nos assiste, quiser mandar sua dúvida aqui, manda, a gente tenta, ou sua contribuição, a gente tenta trabalhar. E se você soubesse o Café Filhos fundou a igreja do Rio Grande do Norte, contribua aí também nos comentários. Amém. Queridos, durante a semana, acessem o estudo, igrejabatista.org, releiam o que a gente falou aqui, para fixação em Deus. Obrigado a você que nos acompanhou via internet. Um grande abraço e até a próxima transmissão. Vou pedir para o Heitor encerrar aqui para a gente. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Amém.